Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta oportunidade. Nós damos boas-vindas aos irmãos que estão conosco. Nós desejamos que o Senhor abençoe a cada um que está participando conosco na noite deste dia. Nós queremos agradecer a presença nesta nossa devocional de hoje, do Diácono Rui, da sua família, a Viviane, a Gabi, presbítero Carmelino e Elsa. Louvamos a Deus por esta família, pela família da Sueli Velasco. Rogamos a Deus que esteja abençoando também a sua vida, Sueli, presbítero Jadir, Josiane. Também agradecemos a participação do Michel. Muito obrigado, Michel. Deus abençoe sua família, sua mamãe, papai, seus irmãos. Deus esteja abençoando vocês. Nós agradecemos a participação da irmã Cíntia Jacobs. Um prazer tê-la novamente conosco. Deus esteja abençoando. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha o seu coração. Deus abençoe a Deise. Abençoe ao nosso irmão Hélio Santiago. Esteja abençoando também a Leda Sampaio. Muito obrigado pela sua participação, Leda. Sulamita, obrigado por estar participando conosco na noite de hoje. Não é, Sulamita? Muito obrigado. Deus esteja abençoando a Noemi, que está participando também da nossa live de hoje, nesses momentos que nós estaremos aqui nesta devocional. Nós agradecemos a participação de todos esses irmãos que estão conosco no dia de hoje. Nós louvamos a Deus por todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho. Deus esteja abençoando a todos esses irmãos. Nós vamos orar nesse momento, antes de procedermos à leitura. Nós vamos então falar com Deus. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, agradecidos, Pai, por mais esse dia que o Senhor fez. Nele nos regozijamos e nos alegramos, como diz a tua palavra. Nós também suplicamos, ó Deus, a tua bênção sobre todos os irmãos, irmãs, famílias que estão participando conosco nesta noite, que estão conectados conosco através, Senhor, desse instrumento, Senhor, que tem permitido divulgar, Senhor, a tua palavra, que tem permitido manter esta comunhão com todos aqueles que têm interesse na tua palavra, Senhor, que têm interesse em aprender de ti. Muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos sem medida, Senhor. Muito obrigado porque tu és um Deus provedor, perdoador, um Deus que se compadece de todos os seus filhos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão conectados conosco e outros que ainda poderão estar. Pedimos que tu nos abençoe com a tua direção, a direção do teu Espírito. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos lendo versículo 42, a primeira parte deste versículo, que é o foco da nossa reflexão na noite de hoje. E ele diz assim, Atos 2, 42a, ou seja, a primeira parte, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa parte inicial, primeiramente, nós estaremos falando sobre o tema uma igreja verdadeira. Os irmãos podem estranhar que nós, no dia 10 de setembro, falamos também sobre esse tema, abordando esse mesmo tema, mas agora de um outro enfoque. Naquela ocasião nós falamos sobre esse tema, mas no capítulo 4,
lá nos versículos 32 e 33. O enfoque agora é outro, mas dentro dessa mesma perspectiva de uma igreja verdadeira. E nós temos algumas questões que são importantes e que qualificam e que notabilizam e que marcam a caminhada de uma igreja verdadeira. Quando Jesus Cristo iniciou seu ministério entre os homens, ele escolheu 12, aos quais ensinou e os denominou de apóstolos. Estes são os únicos apóstolos, diga-se de passagem, são os únicos apóstolos credenciados por Jesus, selados e revestidos pelo poder do Espírito Santo para continuar a obra de Cristo no mundo após a sua ascensão e o envio do seu Espírito para revestir a igreja. Com a descida do Espírito Santo, foi então inaugurado o período da igreja, conforme relata Lucas no seu livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, o livro que nós lemos. Neste registro de Lucas, temos orientações precisas e muito claras acerca dos fatos que devem caracterizar uma igreja verdadeira. E é sobre essa questão que nós vamos tratar nesta noite, visto que, infelizmente, no nosso tempo, nós temos observado vários movimentos, várias seitas surgindo e se distanciando tanto do evangelho verdadeiro, da verdadeira doutrina, do ensino que foi dado pelo próprio Jesus Cristo, que foi ministrado pelo próprio Jesus aos seus discípulos, aos quais denominou apóstolos, e fatos estes que estão narrados nesse livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, e que serve de bússola para a nossa caminhada também hoje. Então, o que faz com que uma igreja seja uma igreja verdadeira no que diz respeito à questão da doutrina dos apóstolos? Em primeiro lugar, irmãos, uma igreja verdadeira, ela abraça a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a verdade bíblica sem acréscimos e nem subtrações. Ou seja, a verdade bíblica segundo a orientação da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A doutrina dos apóstolos, que aquela igreja primitiva, abraçou, é a doutrina que mantém a igreja de pé. E é a doutrina que mantém também a igreja verdadeira, e aí nós enquadramos também a nossa igreja, não é somente a nossa igreja, não é somente a igreja presbiteriana do Brasil, nós temos muitas boas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, tá? Igrejas verdadeiras, igrejas que seguem as orientações bíblicas, as doutrinas dos apóstolos, tá? E essas igrejas têm levado o evangelho e têm honrado o nome do Senhor. Sem a doutrina dos apóstolos, nós podemos ter templos lotados, nós podemos ter multidões reunidas, mas não teremos uma verdadeira igreja. Se a verdadeira doutrina não fizer parte, do postulado, dos fundamentos destas comunidades. Uma igreja verdadeira, ela não se estabelece enquanto não está alicerçada na doutrina dos apóstolos, que é, na verdade, o ensino de Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Então, esta é a primeira destas questões. A segunda questão, irmãos, é que uma igreja verdadeira, ela, além de abraçar a doutrina dos apóstolos, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Ela não só recebe, ela não só abraça, essa doutrina, mas
ela persevera. E o texto que nós lemos, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá? Porque na Idade Média, irmãos, a igreja se corrompeu. E por que ela se corrompeu? Porque não perseverou na doutrina dos apóstolos. Logo no início da era cristã, no primeiro século já da era cristã, muitos falsos cristos e falsas doutrinas entraram no seio das igrejas e afastaram dos verdadeiros crentes aquelas orientações e ensinos que foram passados pelos discípulos de Jesus e que agora estavam mesclados com uma falsa doutrina. Por isso, houve necessidade no século XVI, em 1517, da reforma religiosa, que foi a principal necessidade de trazer um novo retorno, um novo recomeço, um recomeço, àqueles postulados, aquelas bases, aqueles fundamentos que eram vividos pelos primeiros cristãos. A falta de perseverança da igreja do nosso tempo também tem provocado um rompimento com as raízes da igreja cristã nos seus primórdios. Hoje, muitas igrejas têm abandonado a doutrina dos apóstolos para vender, para distribuir, para trazer para o seio das igrejas verdadeiras falsos ensinamentos. A falta de perseverança conduz a igreja para o liberalismo, para essa mistura, que nós chamamos de sincretismo religioso, esses fragmentos de religiões que muitas vezes são reunidos em um só reduto, em um só lugar, nessas seitas que têm surgido no nosso tempo e encharcado as nossas comunidades, muitas delas, e por isso muitas se perdem ao longo da sua caminhada. Nessas igrejas, a verdade bíblica é sonegada e as heresias, infelizmente, são toleradas muitas vezes. Então, irmãos, é preciso que nós tenhamos esse cuidado. Uma terceira questão, irmãos, que nós observamos nesse momento, tendo em vista esse trecho que lemos, ou essa primeira parte do versículo 42 que lemos, que uma doutrina, que uma igreja verdadeira, ela, além de abraçar e também de perseverar na doutrina dos apóstolos, ela propaga a doutrina dos apóstolos. Ou seja, ela divulga, ela avança falando do evangelho, do ensino de Jesus. A propagação da doutrina dos apóstolos começa internamente. Ela começa na comunhão, como diz o texto que nós lemos, o versículo 42, ele vai agora, na sua continuidade, mostrar que esse trabalho de recepção da doutrina dos apóstolos, que nada é do que o próprio ensino de Jesus, começa internamente. Começa como? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Conforme nós vimos no nosso prelúdio, a questão da oração, a comunhão, o partir do pão e as orações são fundamentais para que nós tenhamos uma igreja verdadeira. Ela prossegue na manifestação do temor de Deus, que está registrado aí no versículo 43. Fala também da fé, do companheirismo e da empatia, que estão narrados no versículo 44, do desprendimento, do atendimento aos necessitados, conforme o versículo 45. E fala também da unanimidade, da alegria e da singeleza de coração, conforme registrado aí no versículo 46 desse texto que nós lemos do capítulo 2, iniciando com o versículo 42. A propagação, irmãos, da doutrina dos apóstolos
também tem projeção externa. Assim como tem, tá, essa alimentação e esse desenvolvimento interno, né, portanto subjetivo, né, ele é subjetivo e interno, ele também tem um desenvolvimento objetivo e externo. Tá? Essa propagação também tem projeção externa através do testemunho da igreja, irmãos. Hoje é de nós ficarmos estarrecidos com a falta de zelo, a falta de testemunho, a falta de cuidado, a falta de sensibilidade em relação àquilo que é pecado, aquilo que não agrada a Deus. E Deus conta com a sua igreja. A igreja do Senhor é a agência de propagação do Evangelho, de divulgação da sua mensagem. Tá? Portanto, hoje, muitas igrejas elas têm abraçado as últimas novidades do mercado da fé e têm sido manchada, maculada por esses erros, tá? Afastando da pureza do Evangelho os seus membros. Hoje, há igrejas que navegam pelos mares do antropocentrismo, ou seja, da vida centrada no homem, na pessoa humana, né? E eles se distanciaram tanto das doutrinas dos apóstolos que perderam o rumo da pregação fiel e da pregação que é centrada em Cristo, ou seja, é cristocêntrica, tanto que se afastaram da verdadeira igreja, que não é outra senão aquela que segue o verdadeiro ensino, ou a verdadeira doutrina dos apóstolos. Concluindo essa reflexão de hoje, irmãos, nós queremos dizer que há esperança de voltarmos urgentemente às Escrituras Sagradas, a voltarmos também a viver uma vida em que haja no nosso coração um ardor pela oração, uma rotina de oração no nosso viver, né? De conhecermos mais a Deus, assim como a palavra de Deus nos exorta, como o próprio texto que nós lemos aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É preciso centrar o nosso foco no ensino que recebemos da palavra de Deus, que não é outro senão o ensino bíblico, especialmente no Novo Testamento, que mostra o exemplo, o modelo que é Jesus Cristo, que espalhou por Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os lugares por onde Jesus andou, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino da palavra do próprio Cristo, e ele que é o modelo a ser seguido. Por isso, irmãos, para aqueles que nos ouvem, nós queremos dizer que a doutrina dos apóstolos não é outra coisa senão todo o ensino de Jesus. Tudo aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos e continua ensinando através da sua palavra para nós hoje. É o modelo que é Cristo. É esse modelo que devemos seguir. A nossa vida deve, por isso, viver de forma cristocêntrica, centrada nesse Cristo maravilhoso, nesta graça maravilhosa que é Jesus, e que nos enche da sua misericórdia, que nos assiste com a sua misericórdia, a causa de não sermos consumidos, irmãos, somente pela misericórdia de Deus. Portanto, vamos buscar mais essa palavra de Deus, a vida de oração, viver uma vida cujo modelo não é outro senão o próprio Cristo, para agradarmos a Deus e para termos de fato entre nós, no lugar onde nós estamos, onde Deus nos colocou, uma igreja verdadeira. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida,
abençoe a sua família, abençoe todos aqueles que estão participando conosco nesta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, nós estaremos orando agora e... Nós estaremos hoje 17/9/2020, quinta-feira, né? E nós temos aqui alguns pedidos, mas antes queremos agradecer a Deus muito pelo dia de hoje. Segundo o Salmo 118, diz lá: esse é o dia que o Senhor fez, né? Nele nos regozijamos e nos alegramos. Nós somos muito gratos a Deus pela nossa vida e pela sua vida, você que está conosco. Nós também temos pedidos, continuamos orando pelas nossas igrejas, intercedendo, pedindo ao Senhor pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, por cada segmento da nossa igreja, por cada faixa etária, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos os nossos irmãos, pelos enfermos, pelos enlutados. Também continuamos a orar pela Jaqueline, que entrou na 38ª semana de gravidez e está aguardando aí para muito breve a chegada da Luísa, tá? Então, os papais Diego e Jaqueline aguardam a chegada da Luísa e nós agradecemos a Deus e oramos também para que Deus esteja abençoando esse casal. Também nós oramos e suplicamos a Deus que abençoe abundantemente a vida do Hermir Cardoso e da Eni Bragança. Deus esteja abençoando o Hermir, que se recupera de uma cirurgia cardíaca, e a Eni, que está no Rio para submeter-se à quimioterapia, tá? E também por 3 familiares da Cristina Nogueira, que está com Covid, tá? Estão se recuperando desta doença terrível e que já trouxe tantos males para a população brasileira. Também estamos buscando, através da misericórdia de Deus, a bênção para a vida do reverendo Moisés Teixeira, membro do nosso concílio, nosso presbitério, e que também está com Covid, tá? Está em recuperação, está de quarentena, tomando a medicação adequada, e nós estamos também pedindo a Deus por ele, para que Deus esteja abençoando, recuperando a vida do reverendo Moisés e abençoando a sua igreja, a Igreja Presbiteriana de Jardim Paraíso. Também Ana Maria, que está com câncer, e nós também suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia desta vida, abençoando-a, recuperando-a e tocando no seu coração para a glória do Senhor. Nós também lembramos aqui dos enlutados, da família ou familiares da Tânia Graça, que foi vítima de infarto da Igreja Presbiteriana Betel. Parece que foi no dia de ontem. Não me lembro se foi ontem ou se foi hoje. Foi hoje, né? Então, familiares da irmã Tânia Graça, que infelizmente, lamentavelmente, teve esse infarto e não resistiu. Então, oramos também por aquela congregação, a congregação de Vila Vitória, e a igreja que está ligada à Igreja Presbiteriana Betel, uma das nossas igrejas aqui do presbitério. Também familiares da irmã Maria da Piedade, pelo falecimento de uma sobrinha dela, tá? Também falecida, eu não me lembro se foi hoje, filha? Foi. Tá? Parece que foi também hoje. E familiares do Paulo Roberto, que é um primo da Fátima,
cujo sogro faleceu também hoje pela manhã, tá? Então, nós estaremos orando e pedindo a Deus por essas pessoas enlutadas, que Deus esteja abençoando a estas famílias e consolando os seus corações e abençoando também a todos os demais irmãos e pedidos que foram aqui mencionados. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nada merecemos de Ti, Senhor, nada. Nós não passamos de servos inúteis quando fazemos o Teu trabalho, porque a Tua palavra diz que fizemos apenas o que devíamos fazer. Nós somos, ó Deus, muito abençoados, porque Tu nos assistes, ó Deus, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu cuidado, com a Tua compaixão. Por isso, Senhor, colocamos diante de Ti a nossa palavra de gratidão inicialmente, agradecendo-Te pela salvação em Cristo Jesus, agradecendo-Te pelo dia de hoje, agradecendo-Te pelas inúmeras bênçãos recebidas, ó Deus, das Tuas mãos. Também colocamos diante de Ti cada pessoa, cada irmão, cada familiar, cada um, Senhor, que foi aqui mencionado, citado, cada faixa etária de nossa igreja, cada colega de trabalho que está participando conosco, cada irmão e familiar de membros de nossa comunidade, também integrantes de familiares nossos, familiares da minha esposa. Nós louvamos a Deus e suplicamos a Tua bênção, Senhor, sobre estas pessoas, confortando e consolando os seus corações. Tem misericórdia desses irmãos, pastores nossos, ó Deus, especialmente o reverendo Moisés. Tem misericórdia desta vida, Senhor, tocando, Deus, nos seus corações, com conforto, com consolo, com a paz, com a tranquilidade, a certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas e há de recuperá-los para a Tua glória. Também, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos e suplicamos, ó Deus, a Tua bênção sobre cada familiar enlutado, das pessoas que foram aqui mencionadas e que, infelizmente, partiram, Senhor, do nosso meio, de entre nós, e cujos familiares estão condoídos, ó Deus, angustiados, atribulados neste momento, para que Tu mesmo, segundo a multidão das Tuas misericórdias, estejas assistindo a cada uma dessas pessoas e confortando os seus corações. Tem misericórdia, Senhor, de nós, abençoando-nos também no restante desta noite, dando-nos a Tua paz, a Tua direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos agora ouvindo aqui o nosso pós-lúdio. Antes, nós queremos agradecer mais uma vez a todos os irmãos que estão conosco e participam conosco nesta noite, tá? E já foram aqui mencionados, dentre estes colegas de trabalho nosso, né? Especialmente a Noemi, que participa conosco. Queremos agradecer a participação da Noemi e rogar que Deus esteja abençoando também a Marlene. Muito obrigado pela participação, a Sulamita, a Cíntia Jacobs. Muito obrigado pela participação, tá? Paulo também está participando. Muito obrigado, nós agradecemos a todos esses irmãos, tá? Que estão participando e familiares da minha esposa Fátima, o Paulo. Queremos agradecer-te, ó Deus, por cada uma dessas preciosas vidas. Que o Senhor esteja abençoando a todos. Nós estaremos ouvindo agora o nosso pós-lúdio e encerrando a nossa reflexão, nosso devocional desta noite. Hoje é quinta.
sem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei, mesmo que o mar engrandece de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Irei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos irmãos nesta noite. Muito obrigado mais uma vez. E lembrando que no domingo pela manhã temos a nossa live às 9 horas da manhã, próximo domingo, dia 19. Então, Deus esteja abençoando abundantemente a vida dos irmãos com uma boa noite de sono. Deus os abençoe. Amém.